Depois de um dia como o de ontem, né, minha gente, de muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora, nós vamos tentar entender um pouco melhor como ficou o quadro eleitoral neste momento. Ontem, só para recuperar rapidamente aqui, para quem eventualmente não tenha acompanhado a nossa programação com toda a atenção, né? O governador de São Paulo, João Dória, de manhã, deixou vazar a informação de que estaria desistindo da pré-candidatura à presidência pelo PSDB e que não iria renunciar ao cargo, o que impossibilitaria o cumprimento de um acordo que ele fez com o vice, Rodrigo Garcia, de que o Rodrigo Garcia receberia o cargo de governador e, no cargo de governador, concorreria à reeleição para tentar manter a hegemonia do PSDB no estado. O PSDB vence todas as eleições em São Paulo desde 1994, com o Mário Covas, administra São Paulo desde 95. É o grande polo de poder do PSDB. Além disso, à tarde, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro agora pode ser candidato também de ex-candidato, pode ser chamado de ex-candidato à presidência da República. Ele migrou de partido, saiu do Podemos, foi para o União Brasil, que é fruto da fusão do Democratas com o PSL, e diz que abre mão da candidatura presidencial neste momento. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse panorama todo com o cientista político Oscar Vilhena. Tudo bem, Oscar? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Eu queria começar pela estratégia anunciada e confirmada no fim do dia como uma estratégia pelo governador de São Paulo, João Dória. Está enfrentando um problema danado dentro do PSDB, os tucanos mais antigos não engolem a candidatura de João Dória. Aliás, ele nunca foi benquisto no partido desde 2016, quando disputou prévias para a Prefeitura de São Paulo, né? Rachou o partido ali, depois rachou com Alckmin para ser candidato a governador e agora racha de novo o PSDB. Do ponto de vista da estratégia, no final do dia, admitir que estava blefando ao anunciar que poderia não ser candidato, que poderia não renunciar ao governo do estado, isso trouxe para ele, a partir de hoje, o dia seguinte, dia 1º de abril, algum ativo ou ele continua na mesma? Eu acho que, inclusive, isso reduz a sua perspectiva de construção de alianças, demonstra que é um candidato pouco confiável e que é capaz de criação de factoides com objetivo pura e simplesmente promocional. Tá? Então, do ponto de vista do eleitor, ele sai do tamanho que ele estava, ou seja, com pouquíssima adesão. Tá? O PSDB continua cindido. Tá? O ex-governador Leite continua buscando algum espaço para que até junho possa haver uma reversão na indicação do partido e construindo alianças com o PMDB e outros partidos. Né? Então, da perspectiva do PSDB, eu acho que a atuação do João Dória confirma, pura e simplesmente, o quanto ele é pouco confiável para ser o candidato desse partido. O ex-juiz, ex-ministro e, por enquanto, ex-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, ontem disse que abre mão da candidatura presidencial neste momento, né, deixando no ar a possibilidade de colocar de pé de novo uma nova candidatura, mas difícil que isso aconteça, não é, Oscar? Não sei se você concorda, dentro de um partido muito maior agora, né, com políticos tradicionais, não é? Com boa parte do DEM se colocando, do antigo DEM se colocando no União Brasil contrário a uma candidatura dele, né? Como é que você observa essa passagem de Sérgio Moro pela pré-campanha? Olha, o Sérgio Moro também está colhendo aquilo que ele plantou. Ele, como juiz, disse que jamais ingressaria na política, traiu a sua palavra. Como político, ele disse que apoiava Jair Bolsonaro, traiu sua palavra. Depois ele ingressa e diz que será presidente e agora é obrigado a rever a sua posição. Né? E pior, ele migra para um partido que tem várias pessoas que estiveram envolvidos em escândalos com os quais ele se defrontou no passado. Né? Então, Sérgio Moro, eu acho que também sai diminuído desse 31 de março, com perspectivas, evidentemente, de se candidatar a um cargo proporcional e com viabilidade política. Mas dificilmente ele encontra um espaço nessa corrida presidencial.
né? O que nós temos, o resultado do dia de ontem é que os dois candidatos que já têm uma posição firme na eleição e que, portanto, deverão estar no segundo turno, continuam muito fortes. Quer dizer, Luiz Inácio Lula da Silva dificilmente não estará no segundo turno e Bolsonaro tem grandes chances. A terceira via poderá, em alguma medida, incomodá-lo, mas a partir dos movimentos de ontem, eu não creio que isso seja em breve. Aliás, algo muito parecido com o que acontece tradicionalmente nas eleições gerais, não é? Eleições nacionais. O eleitor não se encanta tanto assim por esse discurso de centro democrático, né? De busca de pacificação. Né? A história, a partir da redemocratização, mostra isso em 2018 com a troca dos tucanos pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Desde o ano passado a gente fala na tal da terceira via. Né? Então era o Luciano Huck, aí não é mais o Luciano Huck, agora é o Sérgio Moro, aí o Sérgio Moro não decola. Então o PSDB, aí o PSDB briga. Ninguém anda com velocidade nas pesquisas de intenção de voto a ponto de sequer ameaçar Lula ou Bolsonaro. Ainda há um mundo de tempo até lá, pode acontecer muita coisa, mas as pesquisas também mostram que quem vai votar no Lula já está decidido a votar no Lula e quem vai votar no Bolsonaro já está decidido a votar no Bolsonaro. Você acredita ainda em alguma terceira via ou melhor deixar para lá? Eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, a política brasileira, a partir de 2013, daquelas manifestações de rua, e especialmente a partir de 2014 e 15, quando surge o movimento pró-impeachment, ela criou um polo muito radical, né? Uma direita que no Brasil sempre existiu, mas ela ganha peso e voz na política. Uma extrema-direita que estava bastante apagada, ela passa a ter um papel muito importante. Então, esse setor da sociedade brasileira que deságua em Jair Bolsonaro, ele está presente. Quer dizer, essa é a mudança da política brasileira. Até 2014, 2015, ela era irrelevante na política brasileira. Hoje ela é relevante. Nós temos uma extrema-direita forte, nós temos uma direita que cresceu e, portanto, ela estará presente. De outro lado, você tem o Partido dos Trabalhadores, que também construiu ao longo de 30 anos um capital eleitoral bastante razoável. Quer dizer, veja que na eleição passada a Haddad teve uma quantidade de votos bastante grande, ou seja, estão presentes na política brasileira. Tá? O que Lula, eu acho que não se pode fazer é traçar uma simetria de radicalidades. Quer dizer, Lula, ao buscar Geraldo Alckmin, está deixando bastante claro, ele nunca foi um candidato radical, mas deixando ainda mais claro que ele é um candidato que busca ocupar o espaço da terceira via. Tá? Quer dizer, isso já aconteceu quando ele escolheu o seu vice-presidente nos mandatos anteriores, que eram os maiores empresários do Brasil. Então, é um candidato que tem essa busca de se colocar no espaço, vamos dizer, do centro. E dialogar, como a sua origem o permite, com a esquerda. Para a gente encerrar, queria que você fizesse uma avaliação exatamente sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro. Né? Nós estamos num cenário que seria desfavorável para qualquer presidente no exercício do cargo. Né? Tem uma crise internacional com guerra na Europa, que afeta preço de commodities, preço do trigo, que gera aumento do pãozinho, preço dos combustíveis, isso tudo corrói a imagem de qualquer governante, não é? Perda de renda, pandemia, ou seja, o cenário não é bom para ninguém. Né? No caso, o presidente Bolsonaro é quem exerce o cargo agora. Mas ele tem mostrado resiliência e, além disso, todos os institutos de pesquisa, um pouco mais ou um pouco menos, mostram recuperação de terreno pelo presidente Jair Bolsonaro, não é? Como é que o senhor avalia a resiliência do presidente Bolsonaro e o nível de competitividade dele ao chegar a um eventual segundo turno? Olha, a política sempre teve um componente muito emocional, quer dizer, as pessoas se posicionam em face dos seus históricos de vida e de apego a determinadas posturas, né? Há certas chaves
que levam a pessoa a se posicionar politicamente de um lado ou de outro, né? Mas, como você bem diz, numa situação de normalidade, as pessoas também acessam a razão. Afinal, minha vida melhorou, piorou, os serviços públicos estão melhores ou estão piores, eu estou pagando mais ou menos tributo, né? Um dos aspectos desse momento de alta polarização, não só no Brasil como no mundo, associado também às redes sociais, é que um setor bastante grande da sociedade, ele se descola desses cálculos racionais. Ele não presta mais atenção àquilo que a mídia profissional produz, tá? Então, aquilo que nós estamos discutindo aqui, para um setor da população, se é contra o seu candidato, ele acha que é mentira, tá? Então, esse é o grande desafio da política nesse início do século XXI, que os meios pelos quais nós costumávamos formar nossos juízos políticos, ou seja, lermos os jornais, ouvirmos os rádios, vermos a televisão, discutirmos dentro das nossas esferas a política, isso, de certa forma, está submetido às redes sociais, onde não prevalece essa discussão racional, não prevalece a busca da verdade, mas prevalece as paixões. Então, é um momento de política apaixonada. E isso explica por que eleitores do Bolsonaro, muito embora tenham, vamos dizer, uma perceptível queda nas suas expectativas, tenham uma percepção de que a economia foi pior, a crise realmente piorou as suas vidas, ainda assim, eles se encontram enfeitiçados por essas ideias que são forjadas dentro do contexto das redes sociais. Então, acho que esse é um desafio muito grande que o Brasil e o mundo terão que superar. Nós precisamos fazer política um pouco mais com a cabeça e menos com as emoções. Nós ouvimos aqui na CNN Oscar Vilhena, cientista político. Muito obrigado pela entrevista. Boa sexta-feira. Até a próxima, Oscar. Eu que agradeço. Boa semana para vocês. Muito obrigado.